Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Mark sempre acreditou que conhecia Lindsay a fundo. Estavam casados há 7 anos. Tinham uma rotina que funcionava. Conversavam sobre quase tudo. Dividiam contas e tarefas. Por muito tempo, viveram como se o mundo ao redor estivesse em silêncio. Mas havia algo que ele sempre valorizou acima de tudo: o respeito. A fidelidade, para ele, era uma linha que não podia ser cruzada, algo inegociável. Foi por isso que aquela noite se tornou um divisor de águas, mesmo que parecesse apenas mais um momento comum entre marido e mulher. Eles tinham escolhido um filme qualquer no streaming, um drama com boas críticas. A história girava em torno de um casal lidando com uma crise depois que a esposa traiu o marido com um colega de trabalho. A trama se desenrolava entre pedidos de desculpas, mentiras, tentativas de reconciliação, recaídas e, por fim, um final aberto, do tipo que divide opiniões. Quando os créditos começaram a subir, Mark comentou de forma casual: "Eu jamais conseguiria ficar com alguém que me traísse." Ele disse isso com naturalidade, como quem comenta o que vai pedir num restaurante. Mas Lindsay demorou a responder. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando a tela. Então virou a cabeça e disse algo que o atingiu com mais força do que qualquer diálogo daquele filme. As pessoas cometem erros. Às vezes, um erro não define tudo. É possível perdoar. O tom dela era calmo, quase didático, mas disparou um alarme dentro dele. Mark perguntou: "Você acha que é normal trair e seguir em frente como se nada tivesse acontecido?" Lindsay respondeu que ninguém deveria ser crucificado por uma fraqueza e que o mais importante era o arrependimento. A conversa começou a ganhar peso. O que era apenas uma troca de opiniões se transformou num debate tenso. Mark argumentava que a traição quebra tudo o que sustenta o amor, e Lindsay insistia que relacionamentos adultos exigem maturidade para lidar com falhas. A maneira como ela falava soava ensaiada, como se já tivesse pensado naquilo antes, como se estivesse tentando justificar algo sem admitir diretamente. Mark ficou quieto por alguns segundos, tentando entender o que havia por trás daquelas palavras. Lindsay, sentindo o desconforto dele, tentou amenizar, dizendo que era apenas uma opinião diferente e que estavam falando de um filme, não da vida real. Mas o mal-estar já estava instalado. Nos dias que se seguiram, Mark começou a prestar mais atenção nas reações da esposa. Lindsay evitava a proximidade sempre que ele tocava em algum assunto sensível. Às vezes mudava de assunto rápido demais. Outras se irritava por coisas pequenas, como se estivesse com os nervos à flor da pele. Ela começou a sair mais tarde do trabalho. Ia demorar mais para chegar em casa. Dizia que estava sobrecarregada, que o chefe estava pegando no seu pé, que precisava de um tempo só para ela. Mark tentava acreditar, mas algo dentro dele questionava cada desculpa. Uma noite, ele acordou no meio da escuridão e notou Lindsay na cozinha, mexendo no celular. Ele fingiu continuar dormindo, mas memorizou aquela imagem. Dias depois, ela passou a ficar acordada até mais tarde, dizendo que precisava ver vídeos para relaxar, mas mantinha o celular com a tela virada para baixo. Pequenos comportamentos que antes pareceriam irrelevantes começaram a pesar na balança da suspeita. Mark não era um homem paranoico. Nunca teve o hábito de vasculhar celulares, checar redes sociais ou seguir a esposa. Mas aquela conversa sobre traição, somada à nova atitude de Lindsay, parecia mais do que coincidência. Ele começou a resgatar frases soltas dela ao longo dos anos, colegas de trabalho que ela mencionava com entusiasmo, um certo Derek, que sempre mandava mensagens em horários estranhos, a quem ela chamava de engraçado, mas inofensivo. Um dia, enquanto tentavam decidir o que fazer no fim de semana, Lindsay sugeriu visitar uma cidade próxima.
Mark propôs outra, ainda mais perto e com bons restaurantes. Ela recusou rápido demais, dizendo que não tinha boas lembranças de lá. A resposta foi tão automática que ele achou estranho. Começou a se perguntar se tudo estava realmente bem. Repassou mentalmente as próprias atitudes, tentando lembrar se fez algo que pudesse tê-la afastado, se alguma ausência, alguma palavra dita na hora errada, pudesse ter causado distância entre eles. Mas quanto mais pensava, mais sentia que a distância vinha de algo que ela escondia, algo que talvez existisse há mais tempo do que ele queria imaginar. Mark começou a questionar se o casamento deles era realmente o que parecia, se aquele nós em que ele acreditava ainda existia. No fundo, a resposta já começava a se formar, mas ele ainda não estava pronto para aceitá-la. Tudo o que ele queria naquele momento era descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mark chegou em casa mais cedo, porque uma reunião foi cancelada. Estacionou na garagem, entrou e notou imediatamente um leve cheiro de fumaça. Na sala, a lareira ainda estava morna. O fogo tinha sido apagado há pouco tempo. As brasas começavam a esfriar, mas o calor ainda pairava no ar, como o sinal recente de algo mal resolvido. Lindsay estava no andar de cima. Ele ouviu passos no quarto, gavetas se abrindo, o zíper de uma nécessaire, como se ela estivesse se arrumando para sair. Ele foi até a lareira, agachou-se e viu pedaços de papel entre as cinzas. Com cuidado, pegou um deles. Era um fragmento queimado de uma fotografia. Dava para ver parte do braço de um homem ao lado de um vestido claro. No verso, um retalho sobreviveu ao fogo com um L nítido no final da frase. Ele reconheceu aquela caligrafia. Ficou ali por alguns segundos olhando para as brasas sem dizer nada. Minutos depois, Lindsay desceu arrumada, passou a mão no cabelo e disse que precisava sair mais cedo para um jantar de trabalho. Mark desejou uma boa noite e observou a porta se fechar com um clique seco. O silêncio que ficou depois que ela saiu era pesado. Ele subiu, abriu a carteira e guardou o pedaço de papel em silêncio. Seu tempo de dúvidas estava chegando ao fim. No dia seguinte, ele comprou 3 pequenos gravadores, esperou o anoitecer e escondeu os aparelhos quando Lindsay adormeceu. Um entre os livros na sala, outro no armário do banheiro, e o terceiro numa caixa vazia na lavanderia. Eram discretos, imperceptíveis, quase invisíveis. O plano era simples: ouvir, deixar que os sons falassem mais alto que as palavras dela. 2 dias de gravações se passaram sem nada importante. Ruídos da cozinha, ela assistindo a vídeos, mensagens de voz para o grupo de amigas, música de fundo, mas no terceiro dia, às 21h47, o gravador do banheiro capturou algo que mudou tudo. A voz dela era clara, suave, mas cheia de intimidade. Oi, Derek. Pensei em você o dia todo. Mark apertou os fones com mais força. Sem perceber, se recostou na cadeira. Claro que apaguei as mensagens, não se preocupe. Segundos de silêncio. Então ela riu. Uma risada de quem está completamente à vontade. Sim, sábado está de pé. No mesmo lugar de sempre? Aquele quarto no centro, o 204, certo? Ela fez uma pausa e finalizou. Meu corpo é seu, Derek. Você sabe disso. Mark arrancou os fones de ouvido. Levantou-se da cadeira por impulso. Derek. O nome não era estranho. Era o colega de trabalho que ela mencionava de vez em quando. O cara engraçado do escritório. Aquele que sempre ajuda quando alguém está atrasado com um relatório. Aquele que brinca com tudo. Ela ria tanto ao falar dele que Mark nunca suspeitou de nada. Achava que era apenas uma amizade típica do ambiente de trabalho. Ele foi para o computador, digitou o nome completo, Derek Meyers. Checou redes sociais, LinkedIn, o site da empresa. Lá estava ele, sorriso amigável, blazer azul, uma foto de um evento da firma, e ao lado dele, Lindsay, segurando uma taça de vinho, com a cabeça levemente apoiada no ombro dele.
numa pose casual demais para colegas de trabalho. A legenda dizia: equipe forte, risada garantida. A curtida de Lindsay era a primeira da lista. Ele voltou ao áudio, tocou de novo, do início ao fim. Ela dizia que precisava tomar cuidado porque Jessica, a esposa de Derek, havia ficado desconfiada. Mark fechou os olhos, esfregou a testa com as duas mãos e expirou lentamente. O sentimento era uma mistura de raiva, decepção e uma dor difícil de descrever. Ela o chamava de amor. Fazia planos, tinha rotinas com outro homem. Aquilo não era apenas um caso, era contínuo. Eles tinham um lugar fixo, um quarto numerado, um hábito. Mark passou horas em silêncio naquela noite. As gravações, os nomes, as imagens, a risada dela, tudo formava uma nova realidade. A mulher que ele beijava todas as manhãs vivia outra vida quando ele virava as costas, uma vida que não o incluía. E naquele momento, pela primeira vez, Mark começou a aceitar o que mais temia. Ele havia perdido Lindsay há muito tempo, só não tinha percebido ainda. Mark passou a noite inteira investigando tudo o que podia sobre Derek Myers. Leu posts antigos, olhou fotos de festas, analisou comentários em redes sociais, qualquer coisa que pudesse conectar os dois. Quanto mais fundo procurava, mais percebia que a relação de Derek e Lindsay era antiga e cuidadosamente construída. Ela nunca lhe contou sobre viagens a trabalho com ele, mas Mark encontrou um post antigo de Derek, datado de 7 meses antes, mostrando uma cidade vizinha e, no reflexo da vitrine de uma loja ao fundo, o rosto de Lindsay, pequeno, mas reconhecível, um detalhe que só alguém muito observador notaria. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, tirou o dia de folga, digitou o nome de Jessica Myers, encontrou o perfil facilmente, cabelos castanhos, olhar sério, poucas postagens, uma mulher reservada. Ele enviou uma mensagem direta dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Ela visualizou, mas demorou a responder. Só no fim da tarde aceitou o convite. Combinaram de se encontrar numa cafeteria discreta, fora do centro da cidade. Quando Mark chegou, ela já estava lá. Não pareceu surpresa. Cumprimentou-o com um breve aceno de cabeça, como se já soubesse o motivo do seu chamado. Ele foi direto ao ponto. Contou que havia descoberto a infidelidade de Lindsay, mencionou o nome de Derek e disse que tinha gravações que provavam tudo. Jessica suspirou, tirou da bolsa uma pasta cheia de documentos e fotos, mostrou capturas de tela de mensagens que Derek trocava com Lindsay. Algumas eram explícitas, outras cheias de códigos e apelidos. Jessica também guardava recibos de hotel e um detalhe que revirou o estômago de Mark. Uma foto de uma peça íntima de Lindsay que encontrou no porta-malas do carro do próprio marido. Ela explicou que já sabia de tudo há semanas, mas preferiu esperar o momento certo para expor. Estava fazendo uma separação silenciosa, juntando provas, preparando-se para levar tudo à justiça. Disse que não queria escândalos, só queria sair com dignidade e não deixar a Derek espaço para argumentar. Mark permaneceu em silêncio. Era estranho ouvir a dor de outra pessoa ecoar tão perto da sua. Duas vidas viradas de cabeça para baixo pelo mesmo casal. Sentiu raiva, vergonha, culpa por ter demorado tanto para ver a verdade. Jessica não chorou. Falava como alguém que já chorou o suficiente e agora só queria fechar um capítulo. Ela entregou a Mark uma cópia das provas. Disse que poderia ser útil se ele quisesse fazer o mesmo. Antes de ir embora, tocou no ombro dele e disse que ele poderia ligar se um dia precisasse conversar. Mas também deixou claro que não queria se envolver em nenhum drama. Estava cansada. Ele apenas agradeceu e ficou ali por alguns minutos, olhando os papéis. Não havia mais espaço para dúvidas. Agora, só restava decidir o que fazer com aquilo. Ele chegou em casa com olheiras profundas. Lindsay estava no sofá,
vendo TV e agindo como se nada tivesse acontecido. Mark entrou, foi para o quarto e trancou a porta. Passou horas olhando para a parede, repassando mentalmente tudo o que ouviu, viu e leu. A gravação dela dizendo: "Meu corpo é seu, Derek", ecoava dolorosamente em sua mente. No meio da noite, foi à cozinha, pegou um copo d'água e viu a luz do celular dela piscar sobre a mesa. Era uma nova mensagem de Derek. Ele não abriu. Não precisava. Só aquilo já bastava. No dia seguinte, esperou que ela chegasse do trabalho. Lindsay entrou com uma expressão tranquila, falou do trânsito, comentou algo sobre um novo colega e riu sozinha. Mark a interrompeu, pediu para conversar. Ela se assustou com o tom dele. Sentaram-se à mesa da cozinha. Ele começou dizendo que sabia de tudo, que tinha gravações, capturas de tela, testemunhos. Ela tentou negar no início, dizendo que ele devia estar confuso, que alguém estava tentando prejudicá-la. Mas conforme ele mencionava datas, lugares e nomes, ela começou a tremer. Cruzou os braços, desviou o olhar e, após um longo silêncio, admitiu que não havia mais como esconder. Confessou o caso com Derek. Disse que começou de leve, como uma amizade que se tornou próxima demais. Justificou, dizendo que se sentia invisível em casa, que Mark parecia distante, muito absorvido pelo trabalho e que Derek a fazia rir e se sentir desejada. Mark ficou quieto. Ela chorou, mas ele não viu arrependimento em seus olhos, apenas o medo de perder o conforto da vida que tinham. O que veio a seguir foi pior. Lindsay admitiu que também teve encontros com outros 2 colegas de trabalho. Disse que não foi intencional, mas que se envolveu mais do que devia e perdeu o controle. Disse que sentia vergonha, que nunca planejou nada, mas se deixou levar. Ela tentou pegar a mão de Mark, mas ele se afastou. Levantou-se da mesa, foi até o quarto, abriu o armário e começou a colocar algumas coisas numa mochila. Ela o seguiu, suplicando, dizendo que podia mudar, que foi um erro, que era a ele que ela amava de verdade. Ele parou, olhou nos olhos dela e disse: "O amor não sobrevive escondido atrás de mentiras." Pegou a mochila e saiu. Dirigiu até um hotel modesto e alugou um quarto por tempo indeterminado. Passou a noite em claro, tentando entender como chegou àquele ponto. Acordou com uma mensagem dela pedindo perdão. Não respondeu. Precisava de distância. O que sentia não era mais apenas dor, era esgotamento. Um desejo de recomeçar sem carregar o peso de alguém que destruiu a confiança, como se fosse algo descartável. Nos dias que se seguiram, recebeu mais mensagens, inclusive de pessoas próximas a eles. Alguns tinham suspeitas, outros ficaram chocados com a notícia. Mark respondia apenas o necessário. Não queria conselhos nem compaixão. Queria silêncio. Queria ficar longe do som da voz dela, da lembrança do seu toque, das palavras que ela usou com outro homem enquanto dividia uma casa com ele. A traição não foi apenas física, foi a construção de uma nova vida paralela, onde Mark não existia. E agora ele precisava reconstruir tudo do zero, inclusive a própria identidade. Alguns dias haviam se passado desde que Mark saiu de casa. O telefone tocava com frequência, as mensagens chegavam constantemente, mas ele ignorava quase todas. A única coisa que fazia era trabalhar e tentar preencher o tempo com tarefas mecânicas. Qualquer coisa era melhor do que sentar e pensar, mas a dor vinha sem ser convidada mesmo assim. Às vezes, ao ver um casal andando na rua, ao ouvir uma música, ao sentir um perfume parecido com o dela. Estava em todo lugar, nas memórias recentes, nas mais antigas, nas perguntas que ainda se repetiam em sua mente, mesmo quando ele fingia que não estavam lá. Tentava se convencer de que havia feito a coisa certa e tinha feito, mas isso não tornava o processo menos cruel. Ele voltou para casa apenas uma vez, brevemente,
para pegar documentos e roupas. Havia avisado que passaria rápido. Quando entrou, tudo parecia mais silencioso do que antes. Lindsay não estava lá. Sobre a mesa da cozinha havia uma carta dobrada com seu nome escrito à mão. Por um momento, ele pensou em jogá-la fora, sem ler, mas algo o impediu. Pegou-a, guardou no bolso e terminou de juntar o que precisava. Ao abrir o armário do quarto, encontrou suas roupas ainda organizadas, como se ela estivesse esperando que ele voltasse a qualquer momento. Fechou o zíper da mala, olhou ao redor uma última vez e saiu. De volta ao hotel, sentado na beira da cama, decidiu abrir a carta. Era apenas uma página. Lindsay escrevia que havia pedido transferência para outro departamento no trabalho, que estava pensando em se mudar de apartamento, que não via mais motivo para continuar no mesmo ambiente onde tudo aconteceu. Dizia que sentia vergonha, arrependimento, que nunca teve a intenção de magoá-lo daquela forma. Terminava dizendo que entendia se ele escolhesse seguir em frente sem ela, mas que, no fundo, esperava de verdade que um dia ele pudesse perdoá-la, mesmo que à distância. Ele dobrou a carta lentamente e a guardou de volta na mochila. Não respondeu. Sentia que qualquer resposta apenas abriria novas portas para conversas que ele não queria mais ter. O que eles viveram juntos já estava enterrado. O problema era que o luto não desaparece instantaneamente. Ele vem em ondas, em flashes, em silêncios longos demais para serem ignorados. Ele começou a evitar os lugares que costumavam frequentar juntos, mudou o caminho para o trabalho, parou de ir aos mesmos restaurantes, trocou até o horário da academia. Não era medo de encontrá-la, era cansaço de reviver tudo. Um dia, durante o almoço, um colega comentou sobre casamento e perguntou casualmente como Lindsay estava. Mark apenas disse que eles haviam se separado, sem dar detalhes. O colega se calou e mudou de assunto. Ele percebeu que aquele tipo de conversa provavelmente se tornaria comum por um tempo e estava preparado para isso. Não devia explicações a ninguém. Uma noite, ao voltar para o hotel, estacionou o carro em frente a um parque. Ficou observando as luzes da cidade à distância. Lembrou-se de ter levado Lindsay ali pela primeira vez, no início do relacionamento. Ela tinha medo do escuro, segurava sua mão com força, disse que ele era seu porto seguro, e ele acreditou. Passaram anos tentando construir uma vida em torno daquela promessa. Agora, soava como uma piada cruel. O que mais doía não era a traição em si, mas a quebra de tudo o que ela um dia disse. Saber que em algum momento ela o olhou nos olhos e mentiu sem hesitar. Na semana seguinte, marcou uma reunião com um advogado. Falou pouco, mas foi direto. Disse que queria resolver tudo rapidamente. Estava disposto a abrir mão de coisas que um dia insistiu em manter. Não queria brigar por móveis, carros, tichos de bens. Queria paz. O advogado entendeu e começou a organizar a papelada. Na hora de informar a Lindsay, ela respondeu com poucas palavras. Disse que entendia e assinaria tudo sem contestar. Aquilo marcou oficialmente o fim, um fim limpo, mas cheio de cicatrizes invisíveis. Num domingo qualquer, enquanto tomava um café sozinho, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era da mãe de Lindsay. Ela dizia que sentia muito pelo que aconteceu, que ainda o considerava da família. E, apesar de tudo, desejava sua felicidade. Mark respondeu educadamente. Foi estranho receber um gesto de carinho daquele lado, mas também foi um lembrete de que, mesmo quando alguém falha, o mundo continua girando. Pessoas se machucam, outras aprendem, algumas partem e outras ficam com os destroços. Nesse mesmo dia, ele decidiu sair para caminhar. Deixou o celular em casa, vestiu uma jaqueta leve e andou por quase 1 hora. Pela primeira vez em muito tempo respirou fundo e sentiu algo dentro de si começar a mudar. Ainda havia dor, ainda havia incerteza, mas também havia um novo espaço se abrindo,
um espaço onde ele poderia se reconstruir longe da voz dela, longe das promessas quebradas, um espaço que pertencia apenas a ele. E foi ali, sentado num banco qualquer, observando as pessoas irem e virem, que ele entendeu algo simples, mas profundo. O amor precisa vir com a verdade. Quando a verdade vai embora, o amor se torna apenas uma memória dolorosa. Às vezes, para se salvar, é preciso aceitar que não se pode salvar o outro. Você desconfia da sua esposa ou nora. Para não passar pela mesma angústia que vimos neste vídeo, confira o link nos comentários e adquira o e-book com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores para esclarecer as suas dúvidas. Agradecemos por assistir. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!